Seja muito bem-vindo ao canal Facilite Sua Vida. Antes de começar seu audiolivro, deixe seu like e se inscreva no canal para receber todo o conteúdo que é disponibilizado aqui diariamente. Aqui você encontra conteúdos de alto valor para fazer a sua vida mais fácil. Gratidão. Capítulo 14. Meios de expressão. O próximo na nossa lista de meios ou instrumentos de expressão mentativa é o olhar, o mais admirável de todos os órgãos humanos e o que é tanto um meio de expressão do poder mental, como um instrumento receptivo da impressão sensorial da vista. Consideremo-lo no seu primeiro aspecto. Em primeiro lugar, o olhar é um dos meios de sugestão mais poderosos e efetivos, ainda que eu o não inclua nesta classe. A expressão do olhar induzirá em outros as condições mentais pelas linhas de sugestão, e aqueles que compreenderam e adquiriram esta arte do uso dos olhos, puseram à sua disposição um admirável instrumento de influência sugestiva. Aqueles que dentre nós encontraram um homem magnético ou uma mulher encantadora e fascinante, levaram consigo uma clara lembrança da expressão dos olhos de uma tal pessoa. Atores e oradores públicos, tanto quanto aqueles cuja mira é encantar e impressionar o povo, fizeram um acurado estudo da expressão do olhar, para, por este meio, produzir grandes efeitos. Que espécie de olhar tem o nosso indivíduo dinâmico? Necessitais fazer esta pergunta? Que esperaríeis? De todos os meios físicos de expressão do estado mental interno, o olhar é o mais poderoso e o mais próximo da alma. Disseram bem que os olhos eram as janelas da alma, dando assim uma ideia do homem interno mais clara que tudo quanto dele se disse antes. E, por isso, podemos esperar ter o nosso homem magnético um olhar que reflete o seu estado interno. E não nos saímos mal, porque mesmo uma consideração ligeira mostrará que ele tem o que o povo chama um olhar expressivo. Manifesta todo o seu estado por sua vontade própria. Ora severo, ora brando, já imperioso, já amável, ora enérgico, ora carinhoso. Ele é um instrumento obediente da vontade operadora, produz os efeitos sugestivos mais admiráveis nos que caem debaixo da sua ação. Como um induzidor de estados mentais, o olhar não tem igual entre os agentes físicos, mesmo a voz, por mais admirável e poderosa que seja, cede ao poder do olhar. Este é mais que um agente físico, é um meio direto por onde passam as correntes mentativas. As pessoas muito dinâmicas, quando estimuladas por grande interesse combinado com a vontade, parecem ter uma corrente constante de energia mentativa a fluir por seus olhos, a qual é sentida pelos que entram no seu campo de influência. Não preciso chamar vossa atenção para o poder admirável do olhar, porque tendes plenos conhecimentos dele tirados da experiência pessoal. Sabeis como se mostra o poder nos olhos das pessoas. Nos casos em que a vontade se desenvolva a um alto grau, é verdade que a energia mentativa pode ser de tal modo concentrada por um olhar forte e poderoso, que produzirá até mesmo efeitos físicos reais. Conheci ou vi casos em que um olhar poderoso fez parar o povo em seu caminho. De Napoleão e de outros desenvolvidos no poder de vontade, citam-se casos desta ordem. De Andrew Jackson contam que seu olhar paralisou de tal forma a vontade de um homem furioso, que este se rendeu docemente e acompanhou o seu apressador, ainda que inteiramente armado e havido antes por absolutamente desastrado e perigoso. O desesperado confessou, depois, que não pôde compreender como não matou Jackson no mesmo lugar onde este estava. Das antigas histórias ou contos, sabemos que um dos antigos gregos paralisou, com seu olhar forte unicamente, a um inimigo. Todos vós vistes recuar e desfalecer uma pessoa diante de um olhar poderoso de alguém que possui poder mental desenvolvido. Pessoalmente sabeis como este olhar é sentido. Diz Fothergill. O conflito firme do olhar é familiar a muitos de nós. Olhe o menino à sua mãe para ver se ela está incitada em seu ameaço. Da mesma maneira, o mais velho olha ao seu mestre escola para ler o seu propósito. Dois homens ou mulheres olham-se firmemente, não dizem nenhuma palavra e, contudo, o conflito se estabelece entre eles e um consegue suplantar o outro. Descreve-nos Oliver Wendell Holmes uma batalha de olhar do modo seguinte. A face de Koh-i-Noor tornou-se tão branca de raiva, que seu bigode e barba de azul escuro pareceram tenebrosos, visto de frente.
faz trejeitos com ira e apanhou um copo, como se fosse atirar seu conteúdo em quem falará. O jovem habitante de Maryland fixou nele o seu olhar claro e firme e levou a sua mão ao braço dele, descuidadamente quase, mas o Joel sentiu que ele estava tão seguro que o não pôde mover. De nada servia. O jovem era seu senhor em músculo nesse horrível abraço de índio em que lutam dois homens com seus olhos, pouco mais de 5 segundos, e fica um deles com as costelas partidas, no qual uma só luta vale por 70 anos e resolve a contenda como acontece com dois emplumados cantores de rua, quando se encontram. Depois de alguns pulos e pontapés, dão tudo por terminado. E o après voos, Messieurs. Esta expressão francesa significa: inclino-me às vossas senhor, com a pessoa já vencida em todas as relações sociais por todo o resto de seus dias. As seguintes regras para a cultura da expressão do olhar foram obtidas de uma das principais autoridades na América. Por isso dou-as detalhadamente para aqueles que desejam praticá-las. Não conheço outras melhores para este fim. Exercícios para a expressão do olhar. Começai pelo estudo de vosso olhar em um espelho. Vereis que no centro do globo ocular há uma mancha preta, chama-se esta a pupila do olho. O círculo maior que contorna a pupila chama-se íris. O branco do olho cerca o íris. A pálpebra superior, que se move sobre o globo ocular, produz uma variedade de expressões, das quais cada uma dá ao rosto uma aparência totalmente diferente ou expressão de significação dessas expressões. Todos nós reconhecemos a significação dessas expressões diferentes, mas poucos compreendem o mecanismo que produz a expressão. Ponde-vos diante de vosso espelho e estudai essas expressões variadas. Os seguintes exercícios podem ser-vos úteis. Primeiro, tende as pálpebras superiores em uma posição tal, que suas bordas descansem a meio entre a pupila e o íris. Isso dá uma expressão tranquila. Segundo, descansai a borda das pálpebras superiores no alto da pupila. Isto dá uma expressão de indiferença. Terceiro, a borda da pálpebra em descanso no alto do íris, dá uma expressão de forte interesse. Quarto, a borda da pálpebra, descansando sobre a pupila, em meio, dá uma expressão de pensamento profundo. Quinto, a borda da pálpebra, descansando em cima da extremidade do íris, dá uma expressão de atividade emocional. Sexto, a posição acima, exagerada de modo a mostrar a maior parte possível do branco entre a extremidade do íris e a borda da pálpebra dará uma expressão de excitamento emocional. Praticai os exercícios e posições acima. Com pouca prática, quase todos chegarão a adquirir a arte de expressão com os 4 primeiros exercícios, mas os 2 últimos são mais difíceis de adquirir. O último exercício, excitamento emocional, especialmente, tem-se por bastante difícil de ser conseguido, mas uma pequena porcentagem é capaz de produzir a expressão sem prática considerável. Praticai estes movimentos até que possais reproduzi-los sem auxílio do espelho. Os exercícios não só habilitar-vos a exprimir os estados mentais diferentes, com modo e livremente, mas ainda tenderão a fortalecer os músculos e os nervos de vossos olhos, contanto que continueis a fazê-los gradualmente, sem sobrecarregar, no princípio, os vossos olhos. Não façais carrancas, contraindo as sobrancelhas nas práticas. Poucos minutos por vez são tudo o que deveis usar na prática. Quando tiverdes feito os exercícios acima, especialmente os de números 5 e 6, tentai o seguinte, que é o mais difícil de todos. Sétimo, descansai a pálpebra na posição de forte interesse, número 3, e então, ao mesmo tempo, erguei a borda da pálpebra inferior à extremidade mais baixa da pupila. Esta posição dá a expressão de minucioso exame. Ficareis surpreendidos com o grande poder adicionado de expressão que a prática cuidadosa dos exercícios acima vos dará. Sereis capaz de manifestar mais sentimento sugestivo e de induzir em outros, estados emocionais de sentimento. Um pouco de prática dar-vos-á uma tal convicção disto, que não deveis incomodar-vos mais com aperfeiçoar-vos nela. As expressões de atividade e excitamento emocional dar-vos-ão especialmente um resultado assombroso, se forem usadas em ocasiões apropriadas, quando desejardes exibir a aparência do excitamento mais profundo e força de emoção.
Exercícios de desenvolvimento. Os seguintes exercícios de desenvolvimento são altamente recomendados pelos mestres que neles empregaram anos de estudo e prática. Primeiro, abri bem os olhos, mas não demasiado que os canse. Mantende-os nesta posição por poucos segundos, olhando ao vosso espelho, que deve estar diretamente em vossa frente, ao nível dos olhos. Enquanto olhais, abri-os um pouco mais, sem fadiga e comunicai-lhes uma intensa expressão. Não movais as sobrancelhas, mas deixai-as acima, na posição normal. Segundo, tomai de novo a posição acima, e depois trocai-a pela expressão de forte interesse. Vejam-se os exercícios precedentes, e olhando-vos ao espelho como se olhasseis outra pessoa com esta expressão. Terceiro, voltai à posição 1, e passai, depois, gradualmente, à expressão de atividade emocional. Vejam-se os exercícios precedentes, olhando-vos ao espelho. Quarto, tomai a posição 1, e passai, depois, gradualmente, à expressão de excitamento emocional. Vejam-se os exercícios precedentes, olhando-vos ao espelho. Quinto, retomai a posição 1, e, depois, gradualmente, à expressão de exame minucioso. Vejam-se os exercícios precedentes, olhando-vos ao espelho. Nos exercícios acima, deveis fazer como se a vossa reflexão no espelho fosse a de outra pessoa que desejas influenciar. Quanto melhor o fizerdes, tanto melhor será o resultado. Sexto, praticai a expressão de forte interesse sobre as pessoas que ouvis, até que sintais que despertastes uma resposta nelas. Posso acrescentar que a expressão de profundo interesse consiste na mesma expressão enobrecida por um sentimento melhor atrás dela, e a expressão de interesse benevolente é a mesma, somente maior sendo tal. Este sentimento melhor pode ser verdadeiro ou afetado, como no caso do melhor ator. Sétimo, praticai a expressão de exame minucioso sobre outras pessoas em ocasiões apropriadas em que desejardes aparecer como se interessando profundamente em alguma proposição, empresa, teoria, etc. Constituíram muitas pessoas uma reputação de serem bons ouvintes e finas observadoras por esta prática. Menciono isto porque pode ser-vos útil doutos simplesmente as regras do jogo, não sendo necessário aconselhar-vos a jogar. E agora alcancei a parte do assunto em que devo falar do poder do olhar para levar à força mentativa. Devido à mesma lei do mecanismo nervoso não totalmente compreendida ainda, os olhos são um dos meios mais efetivos para a passagem das correntes mentativas de uma outra pessoa. Não tentarei armar uma teoria especial sobre o assunto, mas passarei a descrição dos fatos no caso. Posso acrescentar, todavia, que os ocultistas adiantados nos referem que porções do cérebro humano, durante uma manifestação de grande esforço emocional, ou exercício da vontade, se parecem com uma superfície incandescida, brilhante, fosforescente. E também que vêm grandes raios desta energia incandescida, saindo dos olhos da pessoa, e procurando a mente de outras pessoas. E, mais do que isso, esses raios de energias transmitem estados mentais, pensamentos, etc., da pessoa, como os cientistas acharam que raios de luz levam ondas de eletricidade, tornando-se, assim, capazes de ser portadores de mensagens telegráficas e mesmo telefônicas. Quem se tornou hábil na fascinação do olhar, fez-se capaz de transmitir a outros mais prontamente as correntes mentativas tendentes a produzir-lhes estados mentais semelhantes pela indução mentativa, conforme se explicou em outro lugar deste livro. Se vos lembrardes da ilustração acima dos raios de luz com os quais as correntes elétricas e magnéticas viajam e formardes uma imagem mental destes raios mentativos que partem do olhar, compreendereis muito melhor o processo e tendereis, ao mesmo tempo, a dar aos vossos próprios raios mentativos uma realidade substancial, por meio das linhas da visualização. Isto é, quando desejardes usar os raios mentativos, imaginá-os como existentes de fato, em plena força e realidade. Tenderá isto a dar-lhes uma realidade material e torná-los assim um meio altamente eficiente para a passagem de vossas correntes mentativas. E agora o caminho direito para vos instruir é o uso próprio dos olhos no que se chamou o olhar magnético, mas que melhor se intitulará o olhar dinâmico. Escreveram-se vários absurdos a este respeito, e eu mesmo,
nos meus primeiros escritos, inculquei alguns princípios que hoje trato de substituir por métodos melhores e mais racionais, em vista de certos resultados que colhi do estudo e da experiência própria e de outros ao longo destas linhas. Estou disposto a fazer estes reparos tanto nos meus métodos quanto nos de outros. Não tenho um falso orgulho a este respeito, pois, se amanhã eu achar que devo corrigir minha obra de hoje, falo-ei de boa mente e darei aos meus estudantes os benefícios da correção, em vez do, obstinadamente, sustentá-la por amor único a uma teoria, fato ou resultado de formação minha. Não há imobilidade na obra científica, aquele que fica quieto realmente fica atrasado. As primeiras instruções concernentes ao olhar magnético mandam o estudante concentrar seu olhar na raiz do nariz de outra pessoa, isto é, no ponto que fica entre os dois olhos. Tudo isto foi muito bem, mas há um plano melhor. Esta concentração do olhar entre os olhos de outra pessoa resulta certamente num cruzamento de olhares que rouba o direto poder eletromagnético que ele possui. Podeis prová-lo, pondo um lápis diante de vossos olhos e concentrando o olhar nele à medida que o aproximais de vossos olhos. Quanto mais vos avizinhardes do lápis ou de outra pessoa, tanto mais se enfraquecerá o vosso olhar e diminuirá o efeito dele. O olhar de um par de olhos cruzados não é tão fascinante como o de um par de olhos direitos que deem uma impressão direta, poderosa. O novo olhar dinâmico opera-se como segue: não concentreis vosso olhar entre os olhos de outra pessoa, olhai, pelo contrário, direta e tensamente, com ambos os vossos olhos para os seus. Achareis isto difícil e fatigante, se o fizerdes de um modo ordinário, e aqui jaz o segredo. Em vez de concentrar vossos olhos sobre os seus, como se quisesseis realmente ver a cor de seus olhos, concentrai-os de modo que parecesse que olhasseis através deles, como se fossem transparentes e desejasseis ver alguma coisa além deles. Uma pequena prática diante do espelho mostrar-vos-á o que quero significar, melhor do que uma explicação por palavras. A prática do olhar através dos objetos ajudar-vos-á na aquisição deste olhar. Tentai, por exemplo, concentrar vossos olhos na parede que vos fica oposta, tanto que levantardes o olhar destas páginas. Depois que olhardes na parede, passai vagarosamente vossa mão diante de vossos olhos a uma distância de séria de 2 pés, mas não mudeis a vossa concentração, não vejais a mão distintamente, mas conservai vosso olhar concentrado na parede, como se a visseis através de vossa mão. Este olhar não deve consistir em um estado perplexo, vago, estúpido, mas intenso e veemente. A prática com os objetos, como acima ficou dito, e com um espelho, ajudar-vos-á no aperfeiçoamento de vosso olhar. Ser-vos-á útil a companhia de um amigo com quem puderdes experimentar. A outra pessoa não estará ao fato de que não a estáis vendo e, através dela, parece-lhe que lhes estáis dando um olhar profundo, intenso, firme, veemente. Verá dilatadas as vossas pupilas, como ficam sempre, quando olham um objeto distante, e vossa expressão será de calma e de poder serenos. Outro ponto importante deste olhar é que podeis mantê-lo longo tempo sem cansar os olhos, sem que lacrimejem ou se turbem. Podeis encarar outra pessoa ou animal desta maneira, sem fadiga, enquanto outros se tornam fatigados e fracos. Tanto é isto verdade, que os resultados de minha própria investigação a este respeito me convenceram de que os animais que manifestam a fascinação concentram realmente seus olhos sobre o objeto justamente deste modo, fascinando a outro. Vereis que tenho razão nesta teoria. Este olhar através de outra pessoa completa-se por uma certa comoção dos olhos, como lhe item chamam alguns ocultistas e óticos, e enquanto o executais, não podeis examiná-los distintamente ou ver distintamente os olhos da outra pessoa, porque vossa concentração é diferente. Para vos mostrar que sois capazes de manter este olhar um tempo tão longo, sem cansar vossos olhos, lembrai-vos a comodidade com que podeis manter a expressão de ser arrebatado em pensamento, na visão dos sentidos acordados, distraído num profundo estudo, no pensamento das coisas, etc., com quem estáis familiarizado. Em um tal estado mental, sois capaz de olhar no espaço por longo tempo, sem a menor fadiga, ao passo que uns poucos minutos de concentração de vosso olhar sobre um objeto próximo, bastarão, com efeito, para o cansar demasiado. E então,
Novamente conheceis com longo tempo podereis olhar um objeto muito ao longe, no mar, ou através de um grande deserto, ou cruzando ao longe uma montanha, sem fatigar vossa vista. Todo o segredo disto é, uma concentração certa do olhar sobre um objeto cansa os olhos muito mais do que uma grande concentração de olhar no espaço. Sendo este o caso, cansar-vos-eis menos olhando através de uma pessoa, do que olhando-a fixamente e vendo-a em curto tempo. Praticando a preservação do olhar por um largo tempo, previno-vos contra o cansaço da vista, por se fixar sobre objetos muito aproximados. Melhor é exercitar a vista, olhando objetos distantes, até que consigais manter o olhar por muito tempo, como sereis capazes de fazer depois de uma pequena prática. De fato, aconselho-vos a praticar o olhar no espaço, porque a proficiência nisso vos levará ao aperfeiçoamento do olhar dinâmico. Depois que houverdes praticado parte deste olhar transversal, podereis fitar um objeto a uma boa distância e olhar diretamente através dele, isto é, conscientemente não o vereis como objetivo, ainda que o contempleis aparentemente. Evitai todos os exercícios que vos cansem os olhos e praticai com moderação, passando dos mínimos sucessos aos de maior importância. Ficareis surpreendidos ao ver quanto uma pequena mas inteligente prática vos dará um olhar penetrante, firme, veemente, cheio de magnetismo e fascinação, sem a mais leve tensão de sentido, fadiga ou esforço. Desejastes muito uma tal expressão, Eila? Adquira meu livro Afirmações que me faltavam. O link aqui no box de informações. Nele você encontra 950 afirmações positivas para diversas áreas da sua vida, como por exemplo, amor próprio, casa dos sonhos, vida financeira, alma gêmea, elevar a vibração e muito mais. Tudo isso no PDF Afirmações que me faltavam. Nunca mais deixe faltar aquela afirmação positiva na hora certa no momento certo. A palavra tem poder e as afirmações positivas te ajudam a criar seu mundo com muito mais amor, harmonia, prosperidade e glória. Link direto para compra. Com valor promocional de fim de ano. Facilite sua vida.